Vamos fazer a correção, né? Sexto ano. Vou fazer a correção do texto sobre a porca, da página 50 a 56. Vamos agora à nossa agenda. Agenda. Texto. Correção. Correção das páginas 50, né? Da página 56, né? Página 56 à página 60. Vamos fazer a correção hoje, certo? Então, o texto da correção é a porca. Então, agenda, texto, correção, página 56 a 60. E o texto que eu vou fazer a correção é da porca. Ok? Então, vamos lá. Pegue seu livro. Vamos agora fazer a correção. Sexto ano. Na página 56, nós temos o seguinte. Nas frases a seguir, foram destacadas alguns adjetivos derivados. Então, como eu disse na aula passada, adjetivos derivados são aqueles adjetivos que dependem do primitivo, tá? Que, no caso, belo, beleza, é um derivado de belo, não é isso? Então, vamos lá. Escreva a palavra que deu origem a cada um deles. Então, nós temos aqui. Após ouvir o noticiário, ele ficou bastante infeliz, tá? Então, infeliz é o quê? É o derivado de feliz, certo? Na letra B tem, naquele domingo ensolarado, Marcos preguiçoso dormia na rede. Então, nesse caso, ensolarado vem de quê? De sol. Sol é o primitivo e ensolarado é o derivado. Preguiçoso é o derivado de preguiça. Preguiça é o primitivo. Na quinta questão, nós temos, nas frases abaixo, são empregadas algumas locuções adjetivas. Reescreva-as, substituindo, quando possível, a locução em destaque pelo seu adjetivo correspondente. Então, no item A diz, Manuela gosta de ler contos no período da manhã. Da manhã é a locução adjetiva, não é isso? Então, Manuela gosta de ler contos no período matutino. Então, matutino é o quê? Matutino é o adjetivo da locução adjetiva da manhã, né? Vamos ao item C, ou item B. As praias do Brasil são muito frequentadas por turistas do exterior. Do exterior, é a contração da preposição de mais o artigo o e exterior, né? Então, nesse caso, eu tenho o quê? Uma locução adjetiva. Vamos transformar agora através do adjetivo. Então, as praias do Brasil são muito frequentadas por turistas estrangeiros. Estrangeiro é um adjetivo da locução adjetiva do exterior. No item C, nós temos, durante nossas férias, houve somente um dia de chuva. De chuva é uma locução adjetiva. Então, qual seria o adjetivo de chuva?
você precisa repetir a frase e no lugar de botar de chuva, você bota o quê? Chuvoso. Um dia chuvoso. Chuvoso é o adjetivo da locução adjetiva de chuva. Na letra D, nós vimos alguns animais da selva. Da selva é uma locução adjetiva. E qual seria o adjetivo da selva? Selvagem. Você repete toda a oração e no lugar da selva você coloca o quê? Animais, como está plural, animais. O adjetivo vai para o plural também. Animais selvagens. Termina em ENS, selvagens. Certo? Na letra E, nós temos o sorriso sem graça da menina desanimou a todos. Então, ficaria o sorriso, né? Sorriso sem graça seria uma locução adjetiva. Então, para essa locução, não há um adjetivo correspondente, tá? Não há. Por quê? Porque sem graça aí, ó, sem sentido. Então, não teria, no caso, um adjetivo correspondente sem graça. Para fazer em casa, releia alguns trechos do texto. Tereza bicuda. E substitua os adjetivos destacados por outros sentidos equivalentes. Ele estava cavando lá, tranquilo, como sempre tinha sido seu jeito de cavar. Quando ouviu uma voz meio tremida, meio irritada, meio pedinte e totalmente macabra, totalmente horrorosa. Então, o que seria essa resposta? Então, tranquilo, sossegado, que é o sinônimo. Tremida, hesitante. Irritada, zangada. Pedinte, necessitada. Macabra, aterrorizante. Horrorosa, quer dizer, horrorosa, medonha, né? Então, no item B, nós temos Tereza era rica. Todo mundo sabia, mas como era também muito má e pecadora. Então, rica quer dizer o quê? Rica, abastada. Ruim é o sinônimo de má, né? No item C, nós temos como era a única coisa boa que Teresa fazia na vida, dava as frutas, cada uma mais bonita que a outra, maduras, sumarentas, polpudas, docíssimas. Então, boa, quer dizer, bonitas, são bem boas, bem bonitas, né? Ou então, positiva, boa, positiva. Bonita quer dizer bela. Outra também que seria sumarentas, seria no caso aqui, as sumarentas, né? Seria suculentas. Polpudas seria, no caso, carnudas. Docíssimo quer dizer adocicadas. Então, na D nós temos também a palavra em negritos, pavorosa e a palavra velha. A pavorosa seria, no caso, assustadoras, tá? Coisa pavorosa, assustadoras. Velha quer dizer antiga. Na página 57, nós temos um pequeno texto, né, que é sobre o porquê do título da Cidade Maravilhosa está aí. Então, na letra D, na letra A, nós teremos a opção do segundo quadrinho, que seria despertar o interesse do leitor para que ele compre o pacote de viagem com destino ao Rio de Janeiro.
tá? Então, você observa aí nessa questão sobre os sinônimos. Essa questão, ela fala muito sobre no sentido do sinônimo. O que é o sinônimo? É uma palavra que tem o mesmo sentido, né? Então, nesse caso aqui, nós temos também, na letra D, temos, desse texto foi extraído de um catálogo, né? Então, são palavras que existem, onde determinam a beleza do Rio de Janeiro, né? Onde é deslumbrante a sua beleza, onde é cercada de rios, uma cidade famosa, maravilhosa, bastante solicitada pelas pessoas, né, quando vão pelo turismo. É uma cidade, digamos, abençoada, né, bonita, belas, onde seus pertences produzem bastantes adjetivos: bela, bonita, graciosa, maravilhosa, onde os turistas todos procuram pelas suas praias, né? Pela cultura do povo. Então, na página 57, nós temos também sobre a questão da sílaba. Temos: leia atentamente a parlenda a seguir. Minha mãe mandou bater nesse daqui, mas como eu sou teimoso, vou bater nesse daqui. Você já conhecia essa parlenda? É bem conhecida, né? Essa parlenda. Às vezes até a pessoa diz, marcando as questões da tarefa, que está com preguiça de ler, mamãe disse que eu marcasse essa e o teimoso marca aquela, então eu marco essa. Então, isso aí, muitas pessoas utilizam isso. Às vezes até em prova, né? É algo bem conhecido. Na página 58, né? Na página 58, nós temos na segunda questão: leia em voz alta como é pronunciado o primeiro verso. Minha mãe mandou bater nesse daqui. O que essa divisão da palavra ela indica, né? Ela indica como a palavra é pronunciada através da sua silabação, né? Na terceira, reescreva as outras duas partes da parlenda, fazendo a divisão das palavras da maneira como elas são pronunciadas. Mas, como eu sou teimoso, vou bater nesse daqui. Então, ficaria assim a questão da resposta, né? Nós temos na página 58 também o encontro vocálico e encontro consonantal. O que é o encontro vocálico? É o encontro de vogais numa mesma sílaba. Os encontros vocálicos, como eu já expliquei na aula de gramática, eles são divididos em quê? Em ditongo, em tritongo e em hiato, né? Os encontros vocálicos, né? Encontros vocálicos. Então, eles são divididos em ditongo, em tritongo e em hiato. O ditongo, vocês sabem, é aquele que as vogais ficam juntas numa mesma sílaba. Os ditongos, eles podem ser ditongo decrescente e ditongo crescente. Decrescente é quando a vogal A, E, I, O vem numa sílaba primeiro que a semivogal I ou U, certo? E tritongo é quando é o encontro de uma vogal entre duas semivogais, tá? Veja bem aqui na palavra no ditongo, cadeira. Você observa que o EI fica numa mesma sílaba, cadeira. O E e o I ficam na mesma sílaba. É um ditongo decrescente, porque a vogal E vem antes que a semivogal I numa mesma sílaba. E o tritongo é quando ficam, no caso, Uruguai, o Paraguai, o Saguão, o Xaguei.
Uruguai. Fico aqui, ó, a vogal entre duas semivogais. O U é semivogal, o A é vogal e o I é semivogal. Fica uma vogal entre duas semivogais. Lá no Fundamental 1, vocês aprenderam que é o encontro de 3 vogais junto à mesma sílaba, né? Mas o certo... Ah, professor, explicou errado? Não, de jeito nenhum. É o encontro, no caso, são 3 vogais juntas numa mesma sílaba, é o tritongo. Mas também você poderia aprender assim. É um encontro de uma vogal entre duas semivogais, né? Semivogais. Fica a vogal no meio e a semivogal nas laterais. E o hiato é quando as vogais se separam, que é o caso de saúde, saúde, né? É quando as vogais se separam. O A se separou do U. Isso aí é o encontro vocal. E o encontro consonantal, gente, é o encontro de consoantes, né? Encontro de consoantes, né? Ou na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Porque existe o encontro consonantal separável e o inseparável. Por exemplo, a palavra cravo, cravo, cravo. Você observa que o CR, como prato, como brisa, né? Como Plutão, PL, e as consoantes ficam na mesma sílaba, né? O CR. E, no caso, a palavra advogado, advogado. Você observa que o D e o V ficaram em sílabas separadas. Então, esse aqui é um encontro consonantal inseparável e esse aqui é o separável. Inseparável é aquele que, quando você separa a sílaba, as consoantes ficam na mesma sílaba. E o separável é aquele que as consoantes ficam em sílabas diferentes, certo? Então vamos agora. Nós temos aqui um texto. Nesse texto, ele fala sobre o que? Leia o poema. Medo é uma palavra que arrepia o corpo, arregala os olhos, ergue os fios do cabelo, bate queixo e dentes, bambeia as pernas e molha as calças. Medo é uma palavra que tem a cara fria da morte, olhos de mula sem cabeça, transparência de fantasmas e corpo de alma do outro mundo, né? Então, Elias José, esse texto, esse poema é um texto, né? Não deixa de ser um texto, é um poema, mas é um texto de Elias José, certo? Que fala sobre o medo. Então, no poema, são apresentadas 2 definições da palavra medo. E para você, o que essas palavras representam? Comente, né? Com você mesmo. Então, seria o quê? Uma resposta pessoal sua, tá? Na segunda, observe as seguintes palavras do poema e como elas foram separadas silabicamente. Queixó, bambeia, outro. Então, você observa, no caso, a silabação, né? Arrepia e fios. Observe as seguintes palavras do poema e como elas foram separadas silabicamente. Então, você observa que são, no caso, são diferentes, né? Qual seria que você iria circular? Seria queixo, bombeia e outro, tá? Vamos agora, página 59. Circule as palavras que apresentam 2 sons vocálicos de vogais pronunciadas na mesma sílaba. B. Aí você circulou, no caso, aí circule as palavras que apresentam 2 sons vocálicos de vogais pronunciadas na mesma sílaba. Então, nós teremos queixo, bombeia e outro, né? Vocês já fizeram. Na B,
há algumas palavras que apresentam 3 sons vocálicos pronunciadas na mesma sílaba? Sim ou não? Não. C. Quais palavras apresentam 2 sons vocálicos pronunciados em sílaba diferente? Seria bombeia e arrepia e fios, né? Aí, na terceira, nós temos, classifique as palavras da atividade 2 em ditongo ou hiato. Então, nesse caso, queixo e bombeia são ditongos, né? Bombeia, queixo e bambeia, é um ditongo. Tem arrepia e fios, é o quê? Hiato. Então, vamos agora à 4ª questão. Agora retire do poema 5 palavras em que haja encontro de consoantes, que é o encontro consonantal. Seria no caso aqui palavras, né? A resposta seria palavras, corpo, ergue, dentes, pernas, calças, fria, morte, transparência, fantasmas, alma e outro. Vamos agora, nós temos um outro trechozinho. O poema a seguir fala sobre alguns seres que causam medo. Leiam, né? Então vamos à página 60, que é baseada nele, né? Na página 60, no item A, nós temos o seguinte. A resposta ficaria: descubra quais as palavras a seguir apresentam encontro consonantal e faça a separação silábica delas. Então, nós temos tremem, tremem e segredo, né? Tremem e segredo. Então, vamos à próxima, no caso. Letra B. Na letra B, nós temos a palavra monstro, palavras tremem e a palavra segredo, né? Qual seriam os itens? Nós temos o 2 é monstro, o 3 é tremem e o 1 é segredo. O item C ficaria na primeira estrofe, ficaria, no caso aí, ficaria na primeira estrofe coisas, né? Coisas que atraírem ou que poderia simplesmente estourarem. Na estrofe 2, ficaria, no caso aí não há. Na estrofe 3 tem noite, né? Coisa e pé, no caso aqui seria na estrofe 4, meu e são. Para fazer em casa. Para fazer em casa, nós temos o item A, que seria nome do rio. O rio passou a designar toda a região e depois o país que é internacionalmente conhecido. Como resposta seria Paraguai. Você circula. B, o espanhol, no caso, Venezuela, Pequena Veneza, certo? Então, gente, é isso. Essa aí é a correção da atividade, tá? A atividade, espero que vocês tenham corrigido e até a próxima aula.